Oi, tudo bem? Hoje vamos responder uma pergunta sobre a Lei do Parcelamento do Solo Urbano. É uma lei muito importante para a regularização fundiária urbana, a REURB. Essa pergunta ela foi aplicada pela Banca CESP para o concurso do Banco da Amazônia S.A., o chamado BASA, para o cargo técnico em arquitetura no ano de 2012. Na prova, essa questão é a de número 75. Na configuração da questão, a gente tem primeiro uma imagem com um esquemazinho de um nivelamento que foi realizado as coletas dos pontos de A a B, certo? E logo depois da figura, a gente tem um enunciado que diz o seguinte: a figura acima apresenta o corte esquemático de um terreno em que está sendo feito um levantamento topográfico por 3 profissionais. Considere que nessa figura a distância horizontal, DH, entre os pontos A e B, seja dada pela equação DH é igual a 4 vezes 20 mais 8,35. E que a diferença de nível, a distância vertical entre o ponto A e B, seja de 30 metros. A respeito dessas informações de aspecto referente à topografia e de temas correlatos, julgue os itens subsequentes. E aí você tem um item para analisar e você deve dizer se esse item é correto ou errado. O item diz o seguinte: conforme a lei de parcelamento do solo urbano, é proibida a ocupação de terreno com perfil semelhante àquele apresentado acima, ou seja, aquele que está sendo analisado do esquema, salvo quando forem atendidas as exigências específicas das autoridades competentes. Bem, vamos analisar primeiro a lei que está sendo dita na questão. É a Lei 6.776 de 1979, que é a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, certo? Essa lei ela dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e também sobre as suas diretrizes, né? No primeiro artigo da lei, nós temos que o parcelamento do solo para fins urbanos será regido pela 6.766. Então, todos os parâmetros que a gente quer para analisar esse item vão estar lá. Com base nisso, a gente tem que se atentar a 2 informações principais. A gente tem que se atentar ao que está descrito na lei e a gente tem que se atentar ao cálculo de declividade da área que foi apresentado, porque na questão ele dá apenas a distância vertical entre A e B e a distância horizontal. Ele não apresenta para a gente qual a real declividade em porcentagem daquela área. Por quê? Porque no artigo 3 da 6.766, a gente tem descrito que o parcelamento de solo urbano não é permitido em terrenos com declividades igual ou superior a 30%, salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes. Ou seja, a gente tem que fazer o cálculo da declividade para a área analisada e saber se essa porcentagem de declividade é maior ou igual a 30%. Mas, Fernanda, por que a lei define essa porcentagem de 30%? Porque áreas que têm uma declividade maior ou igual a 30% são áreas extremamente declivosas e que estão propensas a sofrer com a ação da erosão. Então, isso dificulta a atuação, a manobra, a construção daquela área urbana. Por isso, é proibido fazer o parcelamento do solo urbano em áreas com declividades iguais ou maiores que 30%, certo? Salvo situações especiais em que o próprio Estado, o próprio poder público, ele definir que é o que ele precisa, certo? Então agora vamos para o cálculo. Como a gente vai fazer o cálculo da porcentagem da declividade? Para saber se essa área tem uma declividade igual ou superior a 30%. A gente vai primeiro para a fórmula da declividade. A equação da declividade diz que a gente tem que dividir a distância vertical pela distância horizontal, vezes 100 para a gente transformar esse valor em porcentagem, certo? Então, a questão, ela já diz qual é a distância vertical. A distância vertical é de 30 metros. A distância horizontal, ela dá uma formulazinha para a gente calcular, que é 4 vezes 20 mais 8,35. Realizando esse cálculo, 4 vezes 20 é 80, 8,35 somado a 80 dá 88,35. Então, aplicando a fórmula da declividade,
a gente tem que 30, que é a distância vertical, dividido por 88,35, que é a distância horizontal, que dá igual a 0,3395, e aí a gente multiplica por 100 e tem a porcentagem de 33,95%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o item que nós estamos julgando, que diz que aquele levantamento topográfico daquela área representa uma área que não pode ter parcelamento de solo urbano, está correto. A resposta da questão é que o item está correto, certo? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam aí no comentário, dá o like, tá? Que ajuda bastante o canal. E até a próxima!